O caso do jovem que chegou à adolescência sem saber falar. Já imaginou o que aconteceria com você se desde a infância fosse privado de todo o convívio social? Foi isso que aconteceu com o jovem Kaspar Hauser. Ele foi encontrado em uma praça pública da pequena cidade alemã de Nuremberg em 1828. Carregava apenas um livro de orações na mão direita e na outra uma carta endereçada ao capitão da cidade. A carta explicava alguns detalhes do enigmático jovem que não sabia falar nem andar. Dizia que ele havia ficado isolado desde tenra idade em uma masmorra. Logo pensaram se tratar do príncipe herdeiro da dinastia de Baden, desaparecido ainda bebê em 1812. Estudos recentes concluíram, após fazer o exame de DNA, que o jovem não tinha nenhuma relação com a família dos Badens. Porém, lendo ou não em relação à sua origem, o fato é que ele não era capaz de articular nenhuma palavra e mais tarde notaram que ele tinha dificuldades em articular os próprios pensamentos, não sabendo distinguir o que era a própria realidade do que era a sua imaginação. Assim como o jovem Kaspar Hauser, toda criança precisa de estímulos adequados para desenvolver a linguagem, para falar adequadamente, desenvolver vocabulário, ler e escrever. Estudos recentes de neurocientistas concluem que o desenvolvimento da linguagem na primeira infância influencia o rendimento em leitura fluente até a vida adulta. Hoje enfrentamos uma fabricação em série silenciosa de novos Kaspar Hausers cibernéticos. Crianças são expostas às telas desde cedo, prejudicando sua interação social. Já temos estudos recentes mostrando os malefícios dessa exposição excessiva na primeira infância, mas a verdade é que ainda nem sabemos os reais e catastróficos efeitos que isso terá a longo prazo. As estatísticas de crianças com distúrbios de atenção e de aprendizado só aumentam. Está cada vez mais difícil garantir que nossos filhos não entrarão para as estatísticas. Talvez você já saiba de tudo isso e já tomou algumas providências para que seus filhos não tenham a infância prejudicada por falta de estímulos corretos. Talvez você saiba da importância de estimular a linguagem dos seus filhos com leitura em voz alta, músicas, poemas, atividades específicas para que eles aprendam a ler e escrever. Talvez você até saiba o que aconteceu com o jovem Kaspar Hauser depois que o integraram na comunidade e o ensinaram a falar, ler, escrever, etc. Se você não sabe ou ninguém te contou ainda, posso adiantar que ele não teve um final tão feliz. Por isso que mesmo com uma boa rotina, bons profissionais da educação e boas atividades, o fator determinante no desempenho das crianças na primeira infância é começar cedo e contar com a participação da família no processo. Pais que passam mais tempo com os filhos e mantêm hábitos como conversar depois das refeições, fazer leituras antes de dormir, dentre outros hábitos familiares, criam filhos com maior desempenho nos estudos e com menos probabilidade de se envolverem com drogas ou crimes. Já existem pesquisas há várias décadas que acompanharam o desempenho escolar das crianças desde a primeira infância até a vida adulta. As crianças que tinham maior interação com a família e que, por consequência, desenvolveram melhor a linguagem na primeira infância, tinham maior desempenho e influência em leitura, nos estudos em geral e até na inserção no mercado de trabalho, tendo os maiores salários e os melhores trabalhos. Elas chegavam no estudo formal mais preparadas e tinham um desempenho muito melhor do que os demais. A mensagem deixada pela vida do jovem Kaspar Hauser nos mostrou há muito tempo o que as pesquisas modernas só confirmaram. O ambiente familiar com boas práticas influencia a linguagem das crianças e isto é fundamental para que elas se desenvolvam bem. É por isso que você vai encontrar nas ferramentas do método Alfabetização Diária os roteiros de leitura interativos, onde orientamos como os pais devem desenvolver a linguagem dos seus filhos. Mesmo com uma rotina corrida e com pouco tempo por dia, você consegue desenvolver seus filhos ou reforçar o ensino da escola. Os roteiros de leitura do método Alfabetização Diária contam com poemas, histórias, fábulas, parábolas, exercícios de leitura em voz alta e de interpretação de texto, tudo organizado em roteiros para você conseguir aplicar e distribuir na sua rotina utilizando técnicas simples e práticas, adaptadas para as crianças e explicadas com objetividade. Os roteiros de leitura interativos é apenas um exemplo de várias ferramentas do que chamamos de desenvolvimento contínuo e articulado, que utilizamos no nosso método. Se você quer entender melhor como ensinar os seus filhos ou seus alunos a ler e escrever bem, ou como reforçar o ensino dos seus filhos em casa,
Clique no botão da descrição ou aqui fixado nos comentários e assista a uma apresentação gratuita onde detalhamos tudo o que você precisa para fazer isso na prática. Até o próximo vídeo.